Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética importantíssima no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, todos os departamentos do governo Trump, todos os que cercam Trump, estão com a mesma narrativa de que os Estados Unidos devem voltar para Deus, de que os Estados Unidos devem ser uma nação cristã, e com a mesma narrativa de nacionalismo cristão. Irmãos e irmãs, então, nós estamos muito perto de uma lei dominical nacional. Porque quando os Estados Unidos começam a trazer essas narrativas de que os Estados Unidos devem ser uma nação cristã e a narrativa do nacionalismo cristão é para trazer os dogmas da Igreja Católica Romana. Vejam aqui as notícias, irmãos e irmãs, de 24 de dezembro de 2025. Na Amfist 2025, o vice-presidente J.D. Vance definiu o cristianismo não apenas como parte da herança cultural americana, mas como o credo que define a nação, discursando para mais de 30 mil jovens conservadores no evento organizado pela Turning Point USA, que era de Charlie Kirk, ponto de virada dos Estados Unidos da América. Por que ponto de virada, irmãos e irmãs? Vocês já pensaram? Algum ponto vai mudar nos Estados Unidos? Sim, quando a lei dominical for imposta. Então, os Estados Unidos estão passando por um ponto de virada. Continuando. Vance declarou que o cristianismo é o credo dos Estados Unidos da América, uma afirmação raramente feita de forma tão direta por um membro de alto escalão do governo. Vance argumentou que o que sustentou a nação ao longo de sua história foi seu fundamento cristão. Ele afirmou que os Estados Unidos da América estão enraizados no cristianismo e, pela graça de Deus, continuarão assim. Irmãos e irmãs, antes de vermos o vídeo, eu quero dizer a vocês que já vimos vários discursos de várias pessoas, Mike Johnson, Jonathan Berry e vários outros que compõem o governo Trump. E agora estamos vendo o vice-presidente no dia 24 de dezembro falando que a nação deve se voltar para Deus e deve ser uma nação cristã. Vejam o vídeo. Mas eu quero dizer algo aqui. A única coisa que realmente serviu de âncora para os Estados Unidos da América é que fomos e, pela graça de Deus, sempre seremos uma nação cristã. Agora quero ser explícito porque, é claro, a mídia de notícias falsas distorcerá tudo o que eu disser. Não estou dizendo... Vocês se sentem da mesma forma que eu em relação a eles. Não estou dizendo que vocês precisam ser cristãos para serem americanos. Estou dizendo algo mais simples e mais verdadeiro. O cristianismo é credo da América. A linguagem moral compartilhada desde a Revolução Americana até a Guerra Civil e além. Ao longo da história, os principais debates do nosso país sempre se concentraram em como nós, como povo, poderíamos melhor agradar a Deus. Pensem nesse credo. Esse credo motivou nossa compreensão da lei natural e dos nossos direitos, sendo de dever para com o próximo, a convicção de que os fortes devem proteger os fracos e a crença na consciência individual. Nossos pais fundadores estabeleceram uma constituição, não um credo. Um credo é uma declaração de crenças, uma confissão formal que define as doutrinas que alguém deve aceitar para pertencer a uma comunidade religiosa. Exemplos clássicos são o Credo dos Apóstolos e o Credo Niceno, que estabeleceram afirmações teológicas específicas e traçam linhas claras entre crença e descrença. Em contraste, a Constituição dos Estados Unidos não é um credo, é um sistema de leis.
Ela estabelece o governo, limita o exercício do poder e protege os direitos individuais, sem exigir a crença em qualquer credo ou doutrina religiosa. As leis regulam a conduta, os credos regulam a crença. E os fundadores intencionalmente mantiveram esses dois âmbitos separados. É por isso que a declaração de J.D. Vance, o vice-presidente de Trump, de que o cristianismo é o credo da América, é tão carregada de conotações políticas, irmãos e irmãs. Sem definir claramente o que ele quer dizer, a frase recria nossa existência como nação. Se o cristianismo for tratado como um credo nacional para nossa nação, torna-se fácil argumentar que é legítimo para o Estado transformar crenças religiosas em lei civil. Sob essa lógica, práticas apresentadas como cristãs, como o repouso dominical obrigatório, podem ser impostas por meio de legislação. Uma vez que uma declaração de crença religiosa define a identidade nacional, leis podem ser facilmente promulgadas para proteger essa crença. E vocês viram, irmãos e irmãs, como o povo aplaudiu o que ele disse. Imaginem quando eles disserem que o domingo deve ser imposto por lei. Todos irão aplaudir, irmãos e irmãs. Em 321 d.C., Constantino promulgou a primeira lei nacional dominical para proteger e promover sua própria visão do cristianismo por meio do poder estatal. Esse precedente ilustra a rapidez com que um credo, interpretado como fundamento do governo, se torna uma ferramenta de coerção e perseguição. Há um esforço crescente para recolocar o cristianismo no centro da vida pública americana. É o que estamos vendo em todos os ramos do governo Trump, irmãos e irmãs. E embora nossa linguagem possa encontrar ressonância em muitos fiéis, ela acarreta sérios riscos. Os apelos para restaurar os Estados Unidos como uma nação cristã, ou para definir o cristianismo como o credo orientador da nação, corroem a separação constitucional entre igreja e Estado. Uma vez removida essa salvaguarda, abre-se a porta para que o Estado promova, proteja e, em última instância, imponha ativamente uma versão particular. Vocês se lembram, irmãos e irmãs, que em 2016, quando Trump ganhou a primeira eleição, ele quis acabar com a emenda Johnson e ele prometeu acabar com a emenda Johnson. E a emenda Johnson é a que separa igreja e Estado, e ele vai acabar com isso, irmãos e irmãs. A profecia diz que eles mudarão a constituição do governo. E é isso que está a caminho. E frequentemente distorcida do cristianismo. A história não mente, ela mostra onde esse tipo de retórica cristã pode levar, uma vez que a doutrina cristã é tratada como algo que o governo deve proteger. Torna-se mais fácil argumentar que essas práticas devem ser transformadas em lei para o chamado bem comum. No final do século XIX, durante esforços semelhantes para restaurar nossa nação cristã, os adventistas do sétimo dia foram, por vezes, isso é história, irmãos e irmãs, pesquisem no Google, os adventistas do sétimo dia foram por vezes tratados como criminosos comuns devido a aplicações de leis dominicais, as leis azuis. Isso vai voltar. Os observadores do sábado eram multados, presos e perseguidos, enquanto cidadãos eram pressionados ou obrigados a se conformar a leis apresentadas como de caráter cristão. É por isso que essa questão é importante. As consequências não são teóricas, elas envolvem impactos reais na liberdade religiosa e atingem o princípio constitucional de que a fé deve permanecer uma questão de convicção pessoal e não uma imposição estatal. Então, irmãos e irmãs evangélicos, vocês que duvidam que a lei dominical é a marca da besta, que a observância do domingo é a marca da besta, isso já aconteceu há anos atrás e as pessoas eram multadas, eram aprisionadas, e isso está voltando, isso vai voltar. O chip não é a marca da besta, nada disso é a marca da besta. A marca da besta tem a ver com adoração, é algo que vai contra a lei de Deus, e o domingo, a observância do domingo é a marca da besta, pois a besta é o papado, Roma papal. Então, irmãos e irmãs, como vocês podem ver, cada vez mais está ficando forte essa narrativa de trazer Deus e o cristianismo de volta à América. E sabemos que isso levará a marca da besta, a imposição da lei dominical na América.
Nos preparemos, irmãos e irmãs, para o que está vindo em 2026. Tudo indica, irmãos e irmãs, que esse movimento vai crescer e muito. E não sabemos quando virá, mas está muito próximo. Os 6.000 anos estão se completando, irmãos e irmãs, e Deus trabalha em ciclos de 7. Há os céticos, há os que duvidam, há os que não têm discernimento algum. Esses são antediluvianos, infelizmente, irmãos e irmãs. Muitos irão se perder por não crerem que Jesus está às portas, que Jesus está vindo. Mas não vão atrás dessas pessoas, irmãos e irmãs. Creiam, vejam os sinais, vejam o que está acontecendo e creiam e se preparem, pois Jesus está vindo em breve e os acontecimentos finais serão rápidos. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Isso é muito importante, irmãos e irmãs, para que mais pessoas possam acordar e ver esses vídeos antes que seja tarde demais. Muitos chamam isso de sensacionalismo, mas como eu disse, são antediluvianos, irmãos e irmãs, e se continuarem com este pensamento serão pegos de surpresa. Ajudem também o nosso trabalho, irmãos e irmãs, é muito importante para que possamos continuar a fazer esse trabalho, que não é nada fácil, irmãos e irmãs. Agradeço a todos os irmãos que estão ajudando, agradeço de coração, porque sem eles não estaríamos mais aqui. E lembrem-se, irmãos e irmãs, grandes mudanças. O profeta de Deus diz, Ellen White, que grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e já aconteceram desde 2020 para cá. E vai acontecer mais mudanças, e os acontecimentos finais serão rápidos. Maranata, o Senhor logo vem em breve, irmãos e irmãs, alegrem-se. Deus vos abençoe.